Boa noite, irmãos, mais uma vez. Vamos abrir as nossas Bíblias. A primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2, verso de número 5. 1 Timóteo, capítulo 2, verso de número 5. 1 Timóteo 2,5 nos diz assim a palavra: Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Deus, estamos diante da Tua palavra e nós queremos ser instruídos por ela, para que ninguém nos engane, ninguém nos confunda, porque nós queremos seguir o único padrão que o Senhor nos deu, que é a Tua palavra para nós. Por isso nos instrua nessa noite. É isso que pedimos a Ti, no nome do Senhor Jesus. Amém. Ok, irmãos, quando a gente olha para a Escritura, nós vamos perceber que a Escritura apresenta Jesus como o único bom pastor. Está lá em João capítulo 10. Em Atos capítulo 4, verso 12, a Bíblia ali apresenta Jesus como o único e suficiente Salvador. Por isso só Ele pode salvar, porque Ele é o único fiador, diz Hebreus capítulo 7, verso 22. Portanto, Ele é o único que pode pagar a sua dívida. Aquela dívida que você não tinha condição de pagar. E o nosso texto que nós lemos agora, também apresenta Jesus como o único mediador. Portanto, o texto que vamos analisar nessa noite, nos diz que só existe um mediador. Mas os homens, as religiões pagãs, e mesmo em certos ramos do cristianismo, tem havido vários mediadores entre Deus e os homens. Vários grupos religiosos, irmãos, fabricam uma série de outros mediadores que supostamente intercedem em favor dos fiéis, além de Jesus. Muitos grupos têm pregado Jesus e mais outros ajudantes nessa tarefa de mediar. Só para você ter uma ideia. E isso não é de agora. Então, em Atos capítulo 15, se você der uma olhada lá no verso 1, lá em Atos 15 já existia um grupo de judaizantes que ensinava Jesus, mais a lei, mais a circuncisão. Então ele dizia, olha, só Jesus não é suficiente. Você precisa de mais Jesus, mais lei, mais circuncisão. Sem isso você não pode ser salvo. Quando nós olhamos para os nossos dias de hoje, nós vamos ver, por exemplo, os neopentecostais nas suas práticas, mostrando que Jesus sozinho também não é suficiente. É por isso que é Jesus, mais 7 semanas, não sei de quê, mais campanha, não sei da onde, mais quebra de corrente, não sei das quantas, é mais florzinha, mais sabonete, mais rosa, mais um lencinho, mais alguma coisa. E por aí vai a lista, né? Para outros grupos é Cristo mais filosofia, Cristo mais legalismo, Cristo mais misticismo. E aí, alguns vão se chocar agora, porque, por exemplo, os adventistas do sétimo dia, irmãos, tem a sua profeta maior, Ellen White, como mediadora. Não sei se você sabe disso. E é por isso que a liderança se refere a ela como, olha só, e isso aqui eu tirei de um livro deles lá, diz assim, ó, a liderança se refere a ela como uma luz menor para levar os homens e as mulheres a uma luz maior.
E aí vamos mais umas coisas. Para o catolicismo romano, a primeira da fila de mediadores é Maria, que toma diversos nomes ao redor do mundo. E segue-se a ela outros santos, sendo um para cada especialidade. Para os mormons, que é a igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, e Jesus só tem o nome, o seu fundador, Joseph Smith, chega a dizer, irmãos, que um dia, é interessante esse detalhe aqui, ó, porque os outros heréticos só dizem assim, que foi só Jesus que apareceu um dia para ele. Joseph Smith vai dizer que apareceu para ele o Pai e o Filho. Pelo menos que eu já estudei nessas coisas estranhas, o único que falou isso foi Joseph Smith. Que o Pai e o Filho, um dia, lá no bosque, lá, apareceu para ele, dizendo o seguinte, que ele agora estava sendo convocado para terminar a obra de Jesus, que Jesus não deu conta de terminar. Por isso, para os mormons, irmãos, sem Joseph Smith não há possibilidade de salvação. Para você ser salvo, tem que passar por Joseph Smith. Mas deixando os grupos de lado, vamos ver o que a Escritura diz, né? Será que existe mesmo outros mediadores, irmãos? O nosso texto que nós acabamos de ler diz, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Para a gente entender o que Paulo nos diz aqui, irmão, nessa afirmação, vamos fazer algumas perguntas aqui para o próprio texto, para o texto nos responder. Então, a primeira pergunta está falando aqui de mediador, o texto. Então, a primeira pergunta o que significa mediador? Aí, queridos, quando você vai lá para ver o que significa, o que é mediador, você vai ver que mediador é aquele que se interpõe entre aqueles que tiveram relações quebradas, com a finalidade de reconciliar o ofendido com o ofensor. O termo grego aqui para mediador significa aquele que vai ao meio, apaziguando as partes brigadas. Portanto, mediador é aquele que media as relações quebradas, aquele que serve para intermediar, para ser o elo entre o ofendido e o ofensor. Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa entender. A segunda pergunta qual a necessidade que eu tenho de um mediador? Por que está dizendo aqui que Jesus agora é o único mediador? Por que nós precisamos de mediador, irmãos? E aí você vai ter que voltar desde o princípio da Escritura. E você vai ver que há uma necessidade de um mediador, irmãos. É porque as relações entre Criador e criatura foram quebradas lá na queda. Lá na desobediência de Adão, o nosso representante legal e federal. Portanto, se não houvesse nenhum impedimento entre Deus e os homens, não haveria qualquer necessidade de um mediador entre Deus e esse homem. Mediação, então, implica em uma controvérsia entre duas partes. Implica um obstáculo no caminho. Há uma necessidade de um mediador porque Deus e o homem e homens estão separados em inimizade por causa do pecado do homem. O homem ofendeu profundamente a Deus lá com a sua desobediência. E por causa da sua ofensa, eles se tornaram inimigos de Deus. E por isso é que esse homem precisa de um mediador. Portanto, queridos, você vai perceber isso, há uma necessidade de um mediador, porque os amigos se tornaram inimigos mortais. Precisamos de um mediador porque ofendemos a Deus, irmãos, que foi o ofendido. Depois da queda, os homens se tornaram aborrecidos de Deus. Portanto, nós precisamos de um mediador, porque de um lado está Deus soberano e criador, que foi ofendido, e que por direito poderia destruir os seus ofensores,
E do outro lado está o homem rebelde, que se opõe, ignora, e que se pudesse, arrancava Deus da mente dele, da história dele. É por isso que a gente tem um monte de teorias dos homens querendo eliminar Deus da história, irmão. Porque eles não querem nada com Deus, porque eles são inimigos de Deus, se tornaram inimigos de Deus, e é por isso que precisa de alguém para mediar, ser o mediador, porque as relações foram destruídas, quebradas. Outra pergunta: qual é o nome do mediador? Aí os 3 textos, irmãos, interessantes na Escritura, que fala de mediação, ou o nome que acompanha a função mediadora, sempre é Jesus. Só para você ter uma ideia, ó. Aqui no nosso texto, porquanto há um só mediador entre Deus e os homens, quem? Cristo. Lá em Hebreus, capítulo 9, verso 15, também vai dizer que Cristo é o mediador da nova aliança. E em Hebreus 12, 24, diz também que Jesus é o mediador da nova aliança. Portanto, só existe um nome que a Escritura vai dizer. Qual o nome do mediador? Cristo. Agora uma outra pergunta. Já estamos na 4ª pergunta. Quantos mediadores existem? Aí o texto é bem claro, irmãos. Há somente um só mediador entre Deus e os homens. Só que aqui a gente precisa explicar uma coisa para a gente entender, irmãos. Lembra que lá no Velho Testamento tinha outros mediadores? Tinha os mediadores? Então, por exemplo, o profeta era o mediador entre Deus e os homens. Certo? Então, Deus não falava diretamente aos homens, ao povo. Quando Deus queria falar alguma coisa para o povo, ele fazia o quê? Escolhia o seu profeta. Olha, ele escolhia o seu profeta, e por meio desse profeta, ele revelava aquilo que o próprio Deus queria para eles, dizer para eles, revelasse a si mesmo e as coisas dele, ok? Portanto, o profeta era o mediador entre Deus e os homens. Quando os homens queriam alguma coisa, alguma relação com Deus, existia quem? O sacerdote. Portanto, o sacerdote é o mediador entre o homem e Deus. Ok? Então, você percebeu aí a diferença? Então, o profeta é o mediador entre Deus e o homem. E o sacerdote é o mediador entre o homem e Deus. Agora, a gente precisa lembrar que esses 2 mediadores, eles apontavam para Cristo, que a Bíblia vai chamar de sombra, de figura. Portanto, eles eram os representantes de Cristo. Portanto, agora, quando Paulo está escrevendo isso aqui, Cristo já veio. Ok? E agora, então, ele está dizendo, gente, agora, depois da vinda de Cristo, o real chegou. Então, se o real chegou, os representantes saem de cena. Não precisa mais deles, porque Jesus agora assume o papel do profeta e o papel do sacerdote ou do sumo sacerdote. É por isso, então, que ele vai dizer, agora existe apenas um mediador, que é Cristo. Portanto, a pergunta é: quantos mediadores existem? A resposta está clara: apenas um mediador, que é Jesus. Portanto, queridos, a palavra de Deus afirma categoricamente que agora existe somente um mediador. Isto é, existe somente um que pode ficar entre Deus e os homens para resolver o problema nosso com Deus.
E a ênfase aqui é sobre a suficiência do Salvador, irmãos. O que Paulo está dizendo aqui é que não precisamos mais de ninguém para nos mediar, irmãos, para nos interceder, porque Jesus fez isso e Jesus é suficiente. Ninguém mais pode fazer o que ele faz. Agora, por que Paulo traz tanto essa ênfase, dizendo que há somente um mediador? E aí você tem que entender o contexto da carta. Mas quem está aprendendo na interpretação bíblica, o texto não pode estar fora de contexto, irmão. E aí quando você vai olhar para o contexto da carta, Paulo vai dar tanta ênfase na suficiência aqui de Cristo. Por quê? Porque ali na região da Ásia, e Paulo está escrevendo para Timóteo, Timóteo está na igreja de Éfeso, sendo pastor, que está na região da Ásia. Então ali existiam alguns falsos mestres, tanto pré-gnósticos como judaizantes. E esses camaradas estavam ensinando que existiam outros mediadores, outros intermediadores entre o homem e Deus, do quais eles chamam de espíritos intermediários, e para alguns eram os anjos que intermediavam. Por isso que em Colossenses, que está na mesma região da Ásia, e Colossenses 2, verso de número 18, ele chegava ao ponto até de prestar culto aos anjos. E aí, Paulo vai fazer o quê, irmão? Ele vai combater isso. E é por isso que lá em Colossenses, capítulo 1, verso 20 e 22, ele vai dizer que a reconciliação foi mediante a morte de Cristo na cruz. Foi sua morte, o seu corpo pregado, cravado na cruz, que serviu de mediador, serviu de fazer a reconciliação com Deus Pai, com aquele que a gente estava brigado. Paulo vai dizer que a sua reconciliação não foi mediante a sua obediência, não foi mediante a obra, não foi mediante os seus esforços, mas foi mediante ao sacrifício de Cristo, porque só Cristo pode reconciliar. Paulo traz tanta ênfase dizendo que é somente um mediador, porque o movimento pré-gnóstico também pregava que a reconciliação, ou a salvação da alma, só era possível mediante a gnosis, que era o conhecimento que não era para todo mundo. Só alguns chegavam nesse patamar. Só alguns podiam, e é por isso que Paulo traça tanto assim, todos os homens, porque não é só para qualquer um. Não é somente para aqueles que são iniciados nisso, que conseguem fazer isso. Agora é para todos. Ele é o mediador de todos os homens. Entende? Então não adianta. Então Paulo vai quebrar essa ideia dizendo que Jesus é capaz de reconciliar todos os homens, todos os pecadores do mundo com Deus, irmão, por sua obra mediadora. Portanto, se que haja ajuda de qualquer coisa que seja, e sua obra mediadora atinge gente de toda parte, de todo mundo, de todas as classes, de toda espécie, não apenas alguns, como diziam os pré-gnósticos, que era só para alguns. É interessante notar também, irmão, que não é só Paulo que tem essa ideia. Os escritores do Novo Testamento têm essa mesma convicção, que eles foram trazidos para o reino mediante a morte de Cristo. E Cristo é que foi o reconciliador. Veja alguns textos, por exemplo. João 14:16, onde Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Hebreus 9:15, por isso mesmo ele é um mediador da nova aliança. Atos 4:12, não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu, em cima da terra, não há outro nome pelo qual importa que os homens sejam salvos. É só por meio de Cristo. Cristo é que é o mediador, irmão. Portanto, deve ficar claro para mim e para você, que o mediador
só existe Cristo. Cristo é o único mediador. Somente Cristo, irmãos, é aquele que fica entre Deus e os homens, entre o ofensor e o ofendido. Só Jesus Cristo existe como mediador. Agora, olha a outra pergunta, e a última pergunta nossa e a grande pergunta: por que somente Jesus pode ficar entre Deus e os homens, irmãos? Por que Paulo diz que somente Ele é o mediador? Aí, eu pedi aqui ajuda para os universitários, né? E aí eu pedi ajuda para o Dr. Heber. O Dr. Heber escrevendo um livro lá sobre o Redentor, 3 livrão dessa grossura, ele vai dizer o seguinte, irmãos: somente Jesus pode ficar entre Deus e os homens, porque somente Jesus é diferente das partes mediadas. Como é que a gente tem isso? Então, por exemplo, Jesus é diferente do Pai, e Jesus é diferente do homem. Por quê? Porque o Pai tem somente a natureza divina. Jesus é diferente do Pai por quê? Ele tem a natureza divina e a natureza humana. Agora ele também é diferente do homem, porque o homem só tem a natureza humana, e Jesus tem a natureza humana e a natureza divina. Ok? Portanto, queridos, só Jesus pode ficar entre Deus e os homens, porque somente Jesus tem essas duas naturezas, a divina e humana ao mesmo tempo. Somente Jesus é Deus e homem. Por isso, como homem, ele é capaz de entender a necessidade dos homens, do ofensor, né, de restauração, de experimentar as punições que são devidas aos homens. E é por isso que o Pai crava nele, porque somente ele pode resolver o problema desse homem, que ofendeu profundamente a Deus. E é interessante também agora, ele sendo Deus, ele é capaz de satisfazer as reivindicações do ofendido, que é Deus. É capaz de ver as coisas do ponto de vista de Deus. Por isso, como Deus, Jesus sabe exatamente o caminho a percorrer para realizar todo o plano estabelecido para a redenção desse pecador ou desse ofensor. E aí, por isso que a gente precisa entender isso. Por que é somente Jesus? Porque ninguém é igual a Jesus. Ninguém tem duas naturezas como Jesus, irmãos. E aí é interessante outra coisa, porque somente Jesus, e aqui a gente precisa entender isso aqui, ó, é amigo do ofendido, e tem que ser amigo do ofensor, porque senão não pode ter reconciliação, irmão, porque você não pode convidar alguém que não te conhece, alguém que não é amigo seu e do ofendido, para você escolher como seu reconciliador com aquele que você brigou. Você jamais pode pegar alguém desconhecido. Sempre quando você briga com alguém, se a briga foi feia e vai precisar de um reconciliador, você vai pegar quem? Tem que ser alguém que é amigo do ofendido e amigo do ofensor. E aí a Escritura vai dizer isso, que Jesus é amigo do Pai. E agora está aqui o detalhe, para ele ser o seu mediador, você tem que escolher Jesus como seu mediador. Porque o Pai escolheu Jesus para ser o mediador entre ele e o ofensor. Agora o ofensor tem que escolher Jesus para ser o seu mediador entre ele e o ofendido. Olha como é sério esse negócio aqui. E aí, queridos,
Você tem que lembrar disso, porque o pai só aceita o sacrifício do filho. Porque foi ao filho que ele escolheu para ser o mediador dele, entre ele e você. Só Jesus pode ficar entre Deus e os homens, irmãos, porque só Jesus foi capaz de realizar a obra de redenção. E aqui é interessante, quando Paulo vai dizer, porquanto há um só Deus, um só mediador entre os homens, Cristo Jesus o homem, o qual a si mesmo se deu em resgate. Aqui é que nós precisamos entender, irmãos. Sabe por que ninguém mais pode nos mediar? Porque só Jesus é que morreu por nós, no nosso lugar. Ele se deu. Ele se ofereceu como oferta para apaziguar a ira do ofendido em seu favor. Somente Jesus levou a cabo toda a sua tarefa mediatória, irmãos. Somente Ele pode ficar entre Deus e os homens, porque somente Ele pode obedecer todas as exigências do Pai. Somente Ele foi capaz e corajoso de enfrentar a ira do Pai. Ele experimentou a ira do Pai, portanto a ira que era para você, o Pai aplicou nele. É por isso que não tem ninguém mais para ser o meu mediador, irmão, porque ninguém é capaz de fazer isso. Somente Ele morreu para realizar a reconciliação entre o ofendido e o ofensor, irmãos. E aí a Bíblia ainda diz mais, só que Ele não apenas só morreu, mas Ele ressuscitou, e ressuscitou, sabe por causa de quê? Da nossa reconciliação. Ele está lá à direita do Pai, o tempo inteiro. Hebreus vai dizer isso, para sempre lá, está todo dia lá, intercedendo por nós. Então a Bíblia, queridos, é clara em dizer que Jesus fez isso. Portanto, deve ficar claro para mim e para você, irmão, que somente Jesus, não há outro, mediadores, porque só Jesus, com sua vida sem pecado e sua expiação por si só, são suficientes para a nossa justificação e reconciliação diante de Deus. E aí eu quero encerrar fazendo algumas coisas práticas com a gente. Diante de tudo isso que a gente viu, irmãos, os argumentos que a gente viu aí, deixa eu te dizer algumas coisas, 3 coisas. Primeiro, coisas sérias, não rejeite o único mediador. O Dr. Hebe diz o seguinte, se você rejeitar o mediador Jesus, irmão, você estará em apuros, e estará em apuros para sempre. Por quê? Porque, primeiro, não existem outros mediadores. Portanto, não se engane. E não se deixe enganar. Ninguém é suficientemente capaz de interpor entre você e Deus para te livrar da ira de Deus. Ninguém é suficientemente, ou ninguém pode te livrar das mãos do Deus vivo. E olha que a Bíblia diz que coisa horrível é cair nas mãos do Deus vivo. Portanto, se você rejeitar Jesus, não há esperança para você. Porque sem Jesus não existe mediação. Sem Jesus não existe mediador. É por isso que eu falei, olha, para Ele ser o seu mediador, você tem que o escolher. E aqui não tem nada a ver com arminianismo, irmão. A crise dos arminianos é que você é capaz de escolher Jesus por si só.
E aí a Escritura não tem isso. É você que escolhe, é você que crê, você que se arrepende. Mas antes disso tem uma operação de Deus em você. Mas é você que tem que fazer isso. Porque foi você que pecou. Foi você que ofendeu a Deus. É por isso que é você que tem que pedir perdão a Ele. É você que tem que confessar a Ele. Mas você só faz isso não por você mesmo. Sozinho você não é capaz. Ok? Mas que você vai ter que escolher Ele como o seu mediador, isso sim. Se você não fizer isso, amigo, está perdido para sempre. Segundo, não tenha outro mediadores ou não fabrique outro mediador. Primeiro porque é pecado. A Escritura inteira, irmãos, vai dizer que isso é violação aos ensinos, à exortação de que Deus deu para cada um de nós, tanto o ensino geral da Escritura, como estudo específico, ou ensino específico da Escritura. Aliás, se você fizer isso também, você está desprezando o único mediador que o Pai escolheu para ser o mediador entre Ele e você, e entre você e Ele. Portanto, se você escolher outro, esse não vai conseguir chegar a Deus, porque o Pai não aceita outro. É isso que nós precisamos entender. O Pai escolheu unicamente Cristo. É por isso que Ele só aceita o sacrifício de Cristo. Portanto, sem Cristo, se você for por outro, não tem jeito. Não terá, porque não tem outro caminho. Não tem outra vereda, não é? As pessoas é que se enganam dizendo todo caminho chega a Deus. A Escritura não diz isso. A Escritura diz que Jesus é o único caminho. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A Escritura é clara. Então, queridos, não queira igualar Jesus com outro. Porque ninguém morreu por você. E é isso que Paulo vai dizer. Ele é porque o qual a si mesmo se deu em resgate. Foi Ele que morreu por você. Então, por isso, querido, apesar de vivermos no mundo pós-moderno, onde não existe absoluto, apesar desse mundo dizer que Jesus é mais um, nós não podemos ter medo de dizer que Jesus é único. Ele não tem rivais, não tem semelhante, não tem sucessor. Cristo e somente Cristo é único. Nós precisamos afirmar sem vergonha e sem sinal de embaraço, irmãos, que Jesus é superior a todos os que já apareceram e vão aparecer. Jesus tem a primazia. Jesus é maior e melhor e não pode ser comparado com Buda, com Maomé, com Confúcio ou com qualquer outro, porque só Jesus pode livrar, só Jesus pode salvar, só Jesus pode libertar, só Jesus é o Senhor, só Jesus é o Salvador. E é o único mediador. Portanto, não queira outro mediador para você. Ou não crie outro mediador para você. Porque você ainda vai estar em apuros. E a terceira e última, se a Escritura diz, irmãos, que Jesus é o único mediador, então confie unicamente nele. Confie unicamente nele, porque somente ele pode te livrar da ira, do domínio do pecado e da escravidão de Satanás. Confie unicamente nele, porque somente ele pode pleitear a sua causa diante de Deus, irmão. Você só não será punido se você tiver o mediador Jesus. É Cristo que te abriga da ira presente e da ira vindoura de Deus. Confie unicamente nele, irmão, porque nenhum outro mediador
tem acesso ao Pai para fazer o que somente Jesus pode fazer. Por isso confie unicamente nele, porque somente por intermédio dele você terá livre acesso ao Pai, ao trono do Pai, ao trono da graça. É por isso que Hebreus, capítulo 4, verso 2 diz: nos achegamos confiadamente ao trono da graça, irmão. Mas aí ele vai dizer, por meio de Cristo. Você só pode chegar no trono da graça por meio de Cristo. Ele é o vivo caminho de volta para Deus. Confie unicamente nele, irmão, porque somente por intermédio de Cristo você receberá conforto aqui e segurança para a eternidade. Confie nele, porque ninguém é capaz de fazer o que ele fez por você. Que Deus nos ajude, irmãos, em Cristo, entender essas verdades, para a glória de Deus e para o nosso próprio bem. Em nome de Jesus. Vamos orar?